Olá, bem-vindo a mais um podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal, e te convido hoje a conhecer um pouco mais sobre a história desse convidado que está aqui comigo, certo? Esse convidado de hoje, que é o vereador Léo Couto, PSB. Bem-vindo, obrigado por participar hoje. Obrigado, Poliana, a todos que estão nos assistindo. Importante o canal, a gente colocar nossas informações, colocar o que a gente pensa. E hoje parece que a entrevista é um pouco mais pessoal, né? É sim. Eu acho que é para a galera aí que está nos assistindo conhecer um pouco mais do seu vereador, enfim, né, do parlamentar, que a gente debate muito aqui os assuntos da cidade, mas nunca entra na vida pessoal. Eu acho que você vai entrar um pouquinho na vida pessoal, né? Pois é, ele chegou aqui, ainda estava no plenário, então estava de paletó, gravata, tirou justamente para dar esse ar de informalidade. A gente está aqui para conversar, as câmeras estão aqui só de acessório mesmo. E falando dessas conversas, eu estava perguntando justamente, vereador, qual o seu bairro? O bairro que eu atuo? Não, qual o seu bairro de origem? Então, vem ali, mora no de Lourdes, não é isso? Mas a infância, ela fica muito costurada por várias localidades, porque ia muito mesmo, era para São Gonçalo do Amarante. Como é que era isso? Exatamente. Para quem não sabe, né, eu venho da família política. O meu avô, Geroncio Bezerra, veio muito cedo de Russas, né, com a família de 18 irmãos, entre eles meu pai, e vieram se instalar na época ali no bairro do Antônio Bezerra. E, enfim, meu pai seguiu os passos do meu avô, também foi vereador, foi presidente aqui, como meu avô também foi presidente aqui da casa. Meu avô por uma vez foi presidente, meu pai foi 3 vezes presidente aqui da Câmara Municipal. Ele que comprou essa sede aqui, eu me lembro no dia que nós viemos olhar, que era o antigo Bic Banco. E, enfim, aí, então a gente veio dessa família política e a minha infância foi muito ali no bairro do Antônio Bezerra. A gente ia muito para casa do meu avô. O meu avô, meu pai também ajudou, fez um prédio e casas ao redor, onde todos os irmãos moravam juntos. Então você imagina a confusão ali, a primaiada, mais de 50 primos ali naquele espaço. E eu gostava muito de ir para lá, para casa do meu avô. E o final de semana a gente tinha uma propriedade lá em São Gonçalo do Amarante. Quando eu nasci, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai comprou essa propriedade e a gente ia todo final de semana. Então, assim, minha infância foi muito feliz, foi muito alegre, andando de cavalo, brincando de bola, brincando com meus primos. Então, essa foi mais ou menos aí. Então, ali no bairro do Antônio Bezerra, e também para o Croatá, na verdade, que é um distrito de São Gonçalo do Amarante, onde depois eu vou contar um pouco mais a minha vida política meu, que também que começou do Léo Couto, não da família, também em São Gonçalo. Pois é, essa família a gente ia colocar, justamente tem um histórico do avô, do pai. Tio. Então, o tio, como é que foi essa formação na cabeça, vendo tudo isso, participando em alguns momentos também, essa construção? Ontem a gente estava exatamente comentando também, né? Voltamos a algumas matérias polêmicas, as pessoas falando na época do meu pai, como lidava naquela época com essas matérias polêmicas, como a gente lida hoje, né, com tudo isso, rede social, essa exposição que a gente tem, na nossa vida pessoal também, que a gente coloca nas redes sociais. E o engajamento sempre é maior quando a gente coloca a nossa vida pessoal, né, o que é que a gente está fazendo, como é a nossa vida na intimidade. Mas foi uma formação importante, né, que veio do meu avô, passou pelo meu pai, passou pelo meu tio. Eu tive grandes pessoas também que eu me espelho. Eu vim me candidatar 14 anos depois do último mandato do meu pai. Meu pai, em 2000, foi o vereador mais votado de Fortaleza, com mais de 16 mil votos, e terminou o mandato em 2004. Em 2004, ele foi candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante. A gente não conseguiu êxito lá nessa eleição, porém eu digo que foi a eleição que eu mais aprendi. Né? Quando a gente perde, a gente vê o que é que a gente errou, acertos, né? Erros também. Quando está ganhando, está tudo beleza, as mesmas maravilhas. Né? Mas, em paralelo, ele elegeu o irmão dele, o Helder Couto, e foi no mandato até 2008. E anos depois, parece que já estava na história, já estava no sangue, a gente foi indo para a política, que é a coisa que a gente gostava desde criança. Meu pai brincava e dizia que eu era verminoso, viu?
Rapaz, tá muito verminoso por política. Rapaz, não sei o quê. Eu queria começar antes, a ir pra rua, a fazer articulação. Gosto muito dos bastidores, gosto muito do planejamento. Também é muito, assim, ativo, hiperativo. A gente Sim. ouve falando e percebe, né? Já um jeito, assim, de resolver coisas. No começo, Poliana, que fazia 6 meses, as pessoas perguntaram qual era a maior dificuldade que eu tinha aqui no mandato. Eu disse, rapaz, a grande dificuldade era a gente não poder executar as coisas. É tanto que no meu mandato eu gosto de ter parceiros do terceiro setor, eu gosto de ter parceiros. Os empresários ajudam muito a gente. O empresário quer muito ajudar, mas ele tem que ver na ponta que aquilo ali está funcionando. Né? E quando a gente mostra que aquilo ali na ponta está funcionando, junto com o terceiro setor, junto com o nosso mandato, junto com o governo do estado, que é um super parceiro também do nosso mandato, e aí eles ajudam e a gente, em muitas mãos, consegue mudar a vida das pessoas, né, fortemente. Então quer dizer que essa construção ela foi já assim de efeito quase que imediato, porque ainda muito jovem já tinha esse interesse, mas esperou até de fato se concretizar esse, digamos, esse sonho. Eu me lembro em 96, eu tinha 96, não, 92, eu me lembro, meu pai era presidente da Câmara. E eu tinha 11 anos, mas ele me levava para fazer reuniões todo dia. Eu me lembro demais na época, buraqueira danada da nossa cidade, as ruas enlameadas ainda. Me lembro muito que a gente ia para reunião ali perto ali da Caucaia, que eu não me lembro qual era o bairro, que era divisa com Fortaleza. Já me recordo o nome. E eu fui vivendo toda essa transformação. Na outra eleição. Ali. Eu vou já me lembrar, ali indo para o BR-222. Ali. E, enfim, a transformação de toda a cidade, onde o meu pai também ajudou a construir. Né? Aí depois, na outra, 96, eu já tinha 15 anos, e aí eu já começava a me... era panfleto naquela época, já tinha bandeira, tinha camisa, tinha muro, né? Então os meus tios se dividiam para fazer essas atribuições que cada um tinha. Um cuidava da questão da pintura do muro, outro era a questão do material gráfico, o outro tinha as lideranças, enfim, né? Mas e aí você ia se... criou várias memórias. Você também ia, exatamente, né? Em 2004, eu com 23 anos, aí eu já fui para uma missão árdua. Às vezes eu me lembro aqui até me emociono porque foi muito difícil. Eu tinha 23 anos e fui o coordenador da campanha do meu pai, lá em São Gonçalo do Amarante. Quando meu pai não era muito conhecido, em São Gonçalo, a gente tinha propriedade no Croatá, que é um pouco distante da sede, a gente foi um ano de eleição. Um ano a gente caminhando, conhecendo. São Gonçalo é muito extenso, né? E foi muito difícil. E a perda da vitória doeu muito em mim, entendeu? Porque a gente trabalhou muito. Mas plantamos uma semente, né? O Cláudio Pinho, hoje é deputado estadual, na outra eleição, ganhou a eleição em 2012, perdeu em 2008 de novo, né? Infelizmente meu pai ficou doente, meu pai hoje tem Alzheimer, teve que precocemente se afastar da política, né? Já em 2004. E aí o Cláudio Pinho se candidatou em 2008 lá em São Gonçalo, perdeu a eleição. O Cláudio Pinho era um dos nossos coordenadores em 2004. Meu pai disse, tu que deu corda para mim ser candidato aqui, viu? Tu que deu corda. Mas é um cara sensacional, que eu gosto muito dele. E em 2012 ele ganhou a eleição. 2016 foi reeleito, transformou ali São Gonçalo do Amarante. Tive o prazer de trabalhar com ele, né, de também vivenciar a transformação que foi feita em São Gonçalo, né, de 2004, de 2012. Eu vi São Gonçalo antes, o próprio Croatá, que a gente tinha essa propriedade, conheço desde criança. Então tive o prazer também de participar. Grande parceria do governador Camilo Santana. Conseguiu um projeto de mais de 100 milhões de reais ali na área do PECEM, asfalto, centro de educação infantil. Teve uma época que São Gonçalo tinha mais areninha do que Fortaleza. E, enfim, 2018 eu fui, não sei se você vai perguntar isso aí da questão política, mas em 2018 eu tive o prazer de trabalhar com o governador Camilo na Casa Civil. E aí, organicamente, a gente foi, organicamente, que eu digo muito orgânico mesmo, a gente construiu a nossa candidatura e fomos eleitos em 2020. Muito bom. E aí, assim, dentro dessa... Você falou do pai, né? Depois a gente Será que eu tô falando demais, você diz, viu? Não. Aqui é o espaço pra gente falar e ouvir mesmo. Eu gosto de escutar essas histórias bem diferentes, porque tem aqueles vereadores que chegam aqui e vêm de uma origem inimaginável, assim, né, de casa de taipa e tudo, e tem também esse contraponto de vereadores que já permearam pela área política, mas eu acho que pela infância também ter sido muito, assim, de menino solto, pelo fato de vocês terem esse ponto de apoio em São Gonçalo do Amarante, deu também para experimentar coisas que talvez nem todos puderam, né? Sim. E
E aí chegou na política de fato. Mas como é que consegue conciliar a vida comum, digamos assim, dentro de tantas atribuições, de tantos compromissos? Tem uma formação também em administração, né? Como é que é a rotina hoje da sua vida? É muito difícil, né? Eu sempre digo que a minha prioridade é meu filho, né? É o Arthur. O Arthur tem 4 anos de idade, é minha paixão. O Arthur é o primeiro da foto quando a gente abre o Instagram. Era isso que eu estava mexendo aqui, né? É Léo Couto Bezerra. Então, @Léo Couto Bezerra. 17 mil já, né? Mais até de seguidores, muita gente seguindo. E tá aqui o Arthur. O Arthur no colo do papai. Quer dizer que é a sua prioridade máxima. Sim, mas é muito difícil. Hoje eu deixei ele, saí cedo de casa, que tive que ir para a sessão, né? Mas meia horinha que eu fico com ele, eu procuro ter qualidade. Ele fica uma semana comigo, outra semana não. E São bem parecidos, né, fisicamente. é a cara do papai, né? É, A cara sempre diga. Arthur é lindo, eu disse, é a cara do papai. Figuraça, é figuraça. É bom demais. Ontem ele foi para a Cidade Mais Infância, que teve recapitulação de como é que tinha sido o ano, lá das ações, mais de 50 mil pessoas. Quem não conhece a Cidade Mais Infância, é um espaço espetacular. Eu digo que é respeito à população, respeito né, vereador? por agendamento. Até janeiro já está lotado. Tá. As escolas públicas têm prioridade, né? É um espaço fantástico, de primeiro mundo. Eu digo que o governador Camilo tem um respeito muito grande, e agora, continuando o governador Elmano, um respeito muito grande pela população, porque os equipamentos do Estado, as escolas são de primeiro nível, não perde para nenhuma escola particular, os laboratórios, as quadras, enfim. Os hospitais também que estão sendo inaugurados agora. O Hospital de Limoeiro é um negócio assim de outro mundo mesmo, de primeiro mundo. Primeira qualidade. Né? E eu acho que isso é respeito à população. E a Cidade Mais Infância. E aí ele foi lá ontem, tirou foto, tirou a habilitação, votou pela primeira vez, que estava espaço lá do TRE, e ele realmente é uma figuraça e a minha paixão, a pessoa que eu priorizo 100%. Porque todos os dias tem que vir para a Câmara, vem, como é que faz os atendimentos à população, como é que é isso? Eu digo que o mandato é um equilíbrio, você tem que ter equilíbrio. Você não pode ter muito a rua, né, e também não tanto só a parte da política. Então, e a família também. Né? Você tem que ter a família, você tem um lado empresário, que eu também tenho. Então, eu procuro dividir um pouco os dias. Né? Então, a gente tem uma agenda semanal onde eu vou para a rua, tem que ir para a rua, não pode perder a rua. A gente tem que escutar a população, tem que saber qual é a dor, né, que a população está sentindo lá na ponta. A gente tem que ter a parte política também. Em dezembro é muitos eventos. Teve um dia semana passada que eu tinha 3, né, do meu amigo Rafael Sá, aqui, eu não me lembro o outro, acho que tinha um no Palácio, eu disse, eu tenho que priorizar aqui. E tinha uma da liderança também. Eu fui para dar liderança e vim para o do Rafael Sá. Mas muito corrido, principalmente, né, em dezembro. Então a gente tem também esses eventos que a gente tem que ir, tem que prestigiar as pessoas que de alguma maneira também influenciaram na nossa carreira política, na nossa carreira pessoal, e tem também o lado pessoal. A minha namorada hoje é política também. Não é? Deputada estadual. Deputada Juliana Lucena, também é política. E tem que ir para Limoeiro também, deputado tem essas atribuições aí no interior. É um pouco mais complicado e ela também divide também um tempo dela, a agenda dela, mas que a gente também tem um tempo para nós, né? Não é? Outro dia eu estava vendo aqui, aí disseram, olha, o vereador tá namorando, tem 1 ano, viu? O pessoal acompanha as redes sociais e gosta. Você pensa que não acompanha, né? Você pensa que o pessoal não vê, mas... E agora, então, imagina a dificuldade dos encontros, porque cada um com a agenda mais cheia. Ela também tem filhas, 2 filhas. Tem também 2 filhas. E aí você tem um filho. E para lazer, gosta de fazer o quê? Gosto de viajar aqui pro pé, a gente foi pro Cumbuco, enfim, encontrar os amigos, né? Conversar, comer um churrasco. Ela adora churrasco, viu? Carne bem passada, se não for ela briga. E esporte? Aqui quinta-feira, ela pede pra gente fazer um churrasco, aí a gente bota a carne ali pra descongelar ali na água quente, rapidinho, e faz um churrasco bem passado, porque senão ela briga. E esporte, tem algum... Eu sei que é de torcer sim, mas e de jogar, de participar? Eu acho que a gente tem que cuidar muito da saúde de alguns anos para cá. Eu priorizei muito a questão da minha saúde.
Na eleição já de 2020, 2019, eu disse, não, eu tenho que dar uma melhorada, porque ano que vem é eleição e a gente precisa cuidar, tem que ter pique e tudo mais. Eu emagreci 10 quilos. Foi mesmo. E estou segurando aí até hoje. Então eu Né? gosto de fazer musculação, que eu acho que é fundamental, é importante, acho que é o mais completo. E eu gosto também de jogar squash. Quem não sabe, porque squash é bater na parede. Eu ia dizer que tem uma cara que joga beach tênis, mas aí não jogo não. Tá na modinha, né, o beach tênis? Mas eu jogo quando tem oportunidade. Assim a galera tá jogando, eu tenho raquete. O Pedro Matos joga, veio aqui e falou. Eu comprei raquete, sabe quanto tempo atrás? Eu tinha umas aulas ali na beira-mar, ali perto do Gran Marquise. Há uns 10 anos atrás começou esse negócio de beach tênis. Bem no início. E eu tenho raquete ainda. Tava até meio desgastada. Mas de vez em quando tem oportunidade, eu jogo bem tênis. Mas é muito difícil. Eu gosto mais realmente do squash. Tem no seu prédio, não sei, Não, tem não. Eu faço ali no Papicu, tem um amigo meu que é argentino, ele fez umas quadras. Eu já jogo squash há 20 anos. Então, aí eu parava de vez em quando, já tá aí uns 4 anos que eu faço direto, que é a parte aeróbica. Né? A gente tem que fazer algum exercício. A gente tem que cuidar da saúde. Então a gente tem que procurar alguma coisa que a gente goste. Sim. Aí vamos sair procurando aí. O meu amigo aqui, o Emanuel, meu jurídico aqui, gosta de pedalar. Incentiva muito o ciclismo, a gente coloca, já me chamou algumas vezes, eu não fui, mas o ciclismo também, às vezes de domingo eu pego a bicicleta e para dar uma pedalada. Também se parecer, além de tudo, botar a cabeça no lugar, respirar. Com certeza. Porque essa agitação e esses compromissos todos, eles exigem muito, né, da cabeça. Muito, muito. Ontem a gente saiu daqui 11h30 da noite. Foi. Né? Então, quase todo dia tem eventos que você não pode deixar de ir. Né? Graças a Deus, hoje a minha namorada é política, então praticamente os eventos do governo do estado, né, e do jurídico, do judiciário, são eventos que ela também faz parte. Aí, queira ou não queira, faz um encontro, de lá sai para jantar e aí vai levando, né? Tem que ser desse jeito, como dá. Pelo menos, né, cada ano é de um jeito e assim segue. Exatamente. Mas dentro dessa perspectiva e do que já viveu na política, como é que se imagina, assim, daqui a um tempo? Assim, na política você não pode planejar muito, né? Para você ver aí um pouco da minha história, que foi muito intensa nesses 3 anos. Eu tenho a impressão que foi uma das mais intensas aí dos vereadores, porque eu comecei acreditando num projeto, né, de um grupo, e vice-líder do prefeito que aí está. 2 anos depois, a gente tem que tomar uma decisão corajosa, importante, que vai impactar na vida de muita gente, né? Tem várias pessoas aqui por trás do nosso mandato que acreditam, o principal, que acreditaram, 9.000 e quase 9.500 pessoas acreditaram no nosso mandato, que a gente ia fazer a diferença, que a gente ia fazer alguma coisa pela população. Foi isso que a gente colocou de 4 anos, vem essa avaliação. E em 2022, nós tivemos que tomar uma decisão, né? E o pessoal disse, rapaz, tu foi pelo caminho mais difícil, né? Ou ficar acomodado onde já estava a prefeitura, o líder das pesquisas, o prefeito Roberto Cláudio, um grande gestor que nós tivemos na nossa cidade, praticamente era o único candidato que tinha, ou enfrentar um racha que tinha acontecido dentro de um grupo, e aí ficou a prefeitura de um lado e o ex-governador Camilo Santana do outro. O que fazer naquele momento? Né? O Cid desaparecido, ninguém sabia o que é que o Cid. E aí eu fui pela coerência, né? Coerência de quem eu acreditava, de quem tinha gerido esse estado, e a pessoa, um dos políticos que eu me espelho muito, que é o nosso ministro Camilo Santana, e ele me empoderou, pedi para ser um dos coordenadores da campanha dele, fui um dos coordenadores, cumpri a missão naquele momento, e ele me lembra demais que ele dizia na primeira reunião que nós fizemos de coordenação: Léo, se a gente equilibrar em Fortaleza, a gente ganha o primeiro turno. Esse governador, tu acha que ele ganha o primeiro turno, nós vamos ganhar o primeiro turno. Nós fizemos até um riscado lá no dia, acho que isso aqui ninguém sabe, não, de bastidor mesmo. Tava eu, acho que o Quintino, não me lembro o coordenador da época, eu acho que o André Barbosa, e ele nessa primeira reunião, e a gente fez um riscado aqui, que é que a gente achava que ganhava o primeiro turno, né? E aí ele tem uma santinha lá no gabinete dele, ele pôs debaixo da santinha, e ele dizia que a gente ganhava o primeiro turno.
tinha que equilibrar Fortaleza, que era muito difícil, né? Mas eu fui pelo caminho mais difícil, a gente não tinha candidato, né? Eu e o vereador Eudes Bringel, e seguimos contra todos os outros que ficaram do lado do prefeito e graças a Deus a gente conseguiu. Mas eu digo que ali a gente virou a chave, né, do nosso mandato. Se a gente tivesse perdido, então foi uma decisão corajosa, porque se tivesse perdido, foi meio que tudo ou nada. Antes da decisão, eu disse, governador, eu vou seguir com o senhor, independentemente de quem for. No momento que o senhor está precisando, eu acho que é o momento que eu tenho que agora chegar junto. Né? Se o senhor acreditou em mim para chegar até aqui. E agora eu não vou deixar o senhor sozinho, não. Eu disse, rapaz, fica só nós dois. Fica só nós dois, mas nós vamos para a eleição enfrentar. Mas eu preciso primeiro falar com o prefeito Sarto e com o prefeito Roberto Cláudio, né? Antes de tomar essa decisão. Então, antes de colocar para a imprensa, de sair com a nota no jornal, infelizmente não é porque hoje eu sou oposição, não, mas eu tentei falar com o Roberto, com o Sarto, não consegui, né? Dificuldade do diálogo, mas falei com o seu assessor Renato Borges, explicando a situação, né? E fui falar com o prefeito Roberto Cláudio também. O momento foi muito difícil, que é uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, e aí fomos para a eleição, fomos para o embate, e aí conseguimos aí o êxito aqui em Fortaleza, né? Quase equilibrando ali os três, e a profecia do governador foi feita, a gente conseguiu ganhar no primeiro turno. Ele colocou e falou da Santinha? Depois me perguntaram, só para concluir essa parte já do coisa, me perguntaram o que era que eu tinha mais aprendido nessa eleição. E eu disse, nunca subestime o seu adversário, né? No momento que subestimaram o governador Camilo, que não tinha nenhum candidato, que o Lula não vinha porque não ia querer perder os votos do Ciro no segundo turno, que a gente não tinha estrutura para ganhar a eleição, foi o momento que a gente cresceu, foi o momento que a gente chamou os suplentes, chamou as lideranças, fomos para a guerra, mesmo sem estrutura, né? Nosso comitê era de como é aquele negócio? Madeirite, enquanto lá do Roberto era tudo de container, não tinha mais container para alugar, nosso foi de madeirite, um calor danado, parecia uma estufa. E mesmo sem estrutura, a gente, com força de vontade, muita perseverança, a gente conseguiu lá fazer uma campanha linda. Da Santinha, né? Camilo e tudo. E aí tá lá até hoje o papel, viu? Também tem aí algumas coisas, alguns símbolos, né? A pulseirinha da promessa que fez. Aqui é tipo me deram aqui. Aqui é só miçanga ou também alguma coisa assim? Não, é só miçanga. Mas como é que é essa sua relação também com fé? Tem alguma crença específica? Eu sou cristão, rezo todos os dias, acredito que tem um amigo meu que sempre fala, não cai um fio de cabelo se não for por vontade de Deus. Vontade de Deus, né? Eu acredito muito, eu era muito ansioso. Antes, mais novo, né? Você vai mudando. Dá a impressão de que ainda é ansioso. Você vai mudando, ficando mais experiente. E eu coloco nas mãos de Deus. Vamos para a eleição. Eu sempre dizia, dias antes da eleição, né? A galera que comandava, para a nossa equipe, que ninguém faz nada sozinho, foi muitas mãos, né? Foi uma ajuda específica que a gente chegou em quase 10 mil votos. Eu estava falando até com um primo meu. A família foi fundamental. Né, a galera que acreditou, as lideranças, os amigos, enfim, são muitas mãos para a gente chegar. Mas eu dizia uma coisa, a gente tem que fazer tudo que a gente puder até domingo, 5 horas da tarde. Ligar para os amigos, sair pedindo voto no meio da rua, fazer o que puder. Certo? Reserva um tempinho para igreja. Chegou até o final, amigo, e deu certo. Agradecer a Deus foi porque Ele quis. Mas se não deu certo, pelo menos eu vou sentar e dizer que eu fiz tudo que eu pude. Tudo que eu pude. Então eu sempre dizia, a gente tem que fazer o que a gente puder. Se for da vontade de Deus, beleza. Se não for, vamos acreditar. Agora eu não posso. Eu sempre dizia assim, a gente não pode falar a palavra "se". Rapaz, se eu tivesse ligado para um amigo meu, rapaz, se eu tivesse falado com um familiar, se eu tivesse. Eu não quero que ninguém pronuncie depois a palavra "se". Então é que é cada um. Eu, sábado, não sei se foi sábado ou sexta, tinha um dia limite que não podia mais fazer mais nada. Estava na pandemia, não podia mais para rua, não podia mais para canto nenhum, não podia mais ter que fazer. Eu disse, rapaz, o que eu posso fazer, meu Deus? Não, mandar mensagem. Eu mandei 180 mensagens para a galera, os apoiadores e tal. Eu fiquei com um calo no dedo, eu me lembro demais. São umas 3 horas mandando mensagem. Então, era o que eu podia fazer. Então, eu fiz tudo que podia para a gente chegar aqui e representar a população de Fortaleza e bem feito, né? Algumas pessoas podem ter a curiosidade da sua base também. Onde estudou? Como é que foi sua educação? Eu estudei a minha vida toda
né, no Colégio Batista. Foi muito bacana, a gente tem um grupo ainda. Tem um grupo ainda do colégio. O Batista parece que tem isso, né? Os filhos estudam lá, às vezes, tem uma sequência. Na verdade, eu estudava no General Osório, ali na Santos Dumont. Até encontrar a tia Ana tá no movimento sindical aí, professora. E tia Ana, me chama de tia Ana ainda. Que era do General Osório, que era filha do Major Aston, que era dono do colégio. Depois fui estudar no Colégio Batista, onde tenho grandes amigos até hoje. Tinha um sonho de ser jogador de futsal. Joguei até os 15 anos. Lá no Batista, Meu pai joguei no Batista, joguei no Ideal, joguei no Banfó, né? Era aplicado, não era craque igual meu pai, não. Todo mundo disse que meu pai era craque demais, né? Meu pai chegou a treinar no Palmeiras com 17 anos, meu avô naquela época, né, não deixou, vieram lá de São Paulo trazer. Nunca me esqueci, meu pai sempre contava essa história. Dizer que o Mário Travalini, que era do Palmeiras, veio buscar ele aqui. E aí o meu avô não deixou, ele, naquela época com 17 anos, os irmãos mais velhos. E meu pai tem um traumazinho meio aí, porque não foi jogador de futebol, né? Mas eu adorava jogar futebol, adorava, era a minha vida. Mas depois dos 15 anos começou a aparecer outras coisas e tudo mais, não encontrei mais nenhum clube aqui para jogar. E aí nós fomos aí, caminhamos por outros caminhos, né? Fui trabalhar, gosto muito de trabalhar, vou morrer até o final trabalhando, até quando Deus permitir. Eu acho que o homem tem que trabalhar até o final. Eu acho que homem sem projeto é complicado. E aí, então, estudou no Batista? Estudei no Batista. Bons amigos, terminou lá, então, a educação? Terminei lá a educação. E aí já emendou para a faculdade? Já emendei para a faculdade, aí fiz Unifor, fiz FIC, né, e sempre em paralelo, trabalhando. Com 18 anos eu montei uma empresa e aí iniciei também minha vida empresarial. Já tive posto de gasolina, hoje tem imobiliária também. Qual foi a primeira empresa? Eu tinha uma empresa que fornecia material de material esportivo. Então, a gente, viu a oportunidade, jogava, conhecia o pessoal? Era. A gente chegou ainda a fazer uma parceria ainda com a Bola G naquela época, a Bolas G, antigamente. A gente comprou a Bola G ainda e tudo mais. E tinha 18 conseguimos, anos, é isso? Tinha 18 anos. Nossa, novinho, já tinha essa visão. Tinha 18 né? anos, era. Sozinho ou contou com o apoio de alguém? Né, era eu e meu primo. Sim. Tinha eu e um primo meu que já tinha uma empresa. Eu disse, cara, eu consigo aqui a gente acelerar esse negócio aqui. E aí nós fomos. Aí depois enveredei para o ramo da construção, civil, e aí eu sou corretor de imóveis também, tem imobiliária. E a gente constrói posto, gasolina, vende. Tinha uns lá em São Gonçalo do Amarante, né, onde a gente vendeu. Aí começamos também, já tinha alguns terrenos também na área de loteamento. A gente conseguiu lá em São Gonçalo, na época, levar a Smart City. Hoje a Smart City é em São Gonçalo do Amarante, é no Croatá. A gente tinha alguns terrenos lá, a gente conseguiu viabilizar junto com esse grupo italiano e hoje é um dos grandes empreendimentos que tem em São Gonçalo do Amarante. Nossa, mas era um aluno aplicado? Porque assim, parece ter um pouco de conhecimento em muitas coisas, porque para você conseguir negociar, é claro, você tem que ter o dom da palavra, né, de falar e tudo, mas também tem que ter uma base para não ser feito de besta. Então, teve uma educação e estudava também muito? Eu não era muito de estudar, eu era muito curioso, né? Sempre interessado, sempre via meu pai ali também com os amigos dele mais velhos, e aí a gente ia conversando, ia vendo algumas oportunidades, né? Então esse network que meu pai tinha foi muito importante, né? E ele sempre dizia, eu sempre vejo as pessoas dizendo, network é fundamental, né? Você se relacionar com pessoas. Eu estava dando uma palestra para alguns jovens essa semana passada, eu acho. E no final eu disse, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês têm 20 anos, 25, você pode começar um estudo agora, você pode, enfim, se aperfeiçoar em algumas atividades, mas se eu for colocar aqui uma coisa que eu posso dizer para vocês, se relacione com pessoas boas. Você se relacionando com pessoas boas, algum momento coisas boas vão acontecer na sua vida. Se você se relacionar com pessoas ruins, em algum momento, coisas ruins vão acontecer na sua vida. Eu estou dizendo aí por experiência própria. Então é fundamental que você tenha um network, se você tem relacionamento e você consegue construir um ecossistema que vale beneficiar em algum momento. E essa rede social que eu vi aqui com tantos seguidores,
também mexe nela ou não dá tempo? Mexo. É partilhado isso daí? Não, eu mexo nela, respondo. Muita mensagem, não é verdade? Não consigo responder tudo, né? A gente tem uma assessoria que também faz parte disso. Gosto muito de fazer, faz tempo que a gente não faz, viu, João? Fazer o Comentando Comentários. Como é que é? Comentando Comentários as pessoas comentam, né? E a gente vai comentar essas perguntas, comentar o comentário. Essas perguntas, eu sempre digo que eu gosto de comentar mais crítica. Sim. É porque corrobora. Mas eu digo assim, quem que participa? Então, quem são esses comentários que são comentados? Sim, são seguidores nossos. Os próprios seguidores, interessante. Você tem alguma coisa polêmica, a gente coloca, tem uma coisa polêmica, ou enfim, né, que a gente está discutindo aqui na Câmara, ou algum tema polêmico, e sempre a galera comenta, e a gente faz esse programa. Quase uma caixinha de perguntas, que na verdade vai direto, né? Tem coisas polêmicas e tudo que a gente responde, outras a gente... Né, tem um bolsonarista entrou na minha rede social para falar, eu disse, com paixão não dá para discutir não, amigo, mas enfim, respeito, tem que respeitar, a democracia é isso, né? Por eu não ser a favor do governo Bolsonaro, não quer dizer que as pessoas estão erradas, democracia é isso. Mas eu acho que a gente aguentou 4 anos do Bolsonaro, o Lula ganhou e acho que o Lula agora tem que esperar fazer o papel dele e as pessoas respeitarem. Eu acho que democracia é isso, acho que é importante. De 4 anos a gente passa na avaliação, né? Nós vamos ser avaliados ano que vem. Se for para a reeleição, vão avaliar. Mais um pouco, né? Vão avaliar o prefeito Sarto, vão avaliar o candidato que vamos colocar do nosso grupo também, vão avaliar os outros candidatos. E a população tem que votar em que eles acham que vão fazer o melhor para a cidade. Que eu sempre digo que as pessoas têm que se interessar por política. Que a política é que muda a vida das pessoas. Seja no asfalto, seja no areninha, seja no projeto, por exemplo, que o governo do estado está fazendo, das cozinhas sociais, está gerando emprego. São 100 quentinhas todo dia que cada cozinha dá. São 100 pessoas que estão matando a fome. São mais de 1.000 quentinhas que está sendo feito. Projeto criando oportunidades do governo do estado, que é fantástico. Você faz um curso, por exemplo, de maquiadora, no final ganha um kit para você abrir o seu negócio, para você... Enfim, são projetos da prefeitura também, obviamente tem vários projetos que impactam diretamente da vida das pessoas, mas as pessoas às vezes não se atentam que é tudo através da política, né? Da boa política. Eu acho que essa questão das divergências políticas que ficaram muito claras com esse movimento de direita e esquerda, acabou também até trazendo outras pessoas para a política, né? Outras pessoas que não queriam justamente... Pessoas que não queriam envolvimento, que não queriam falar de política, não gostam de política, mas aí parece que nesse sentido trouxe, porque foi tema, né? Foi um tema para discutir mais, né? Então você tem um lado, né? Não é bem assim que você não gosta de política, é que talvez não, então fica nesse lado. E futebol, já que a gente tá falando de polêmica, qual é o time do coração? Rapaz, eu sou aquele torcedor meio assim, sabe? Eu desde criança fui Ceará, mas não foi aquele fervoroso. Só uma simpatia. Uma simpatia, mas eu sou torcedor do Ceará que torce pro Fortaleza não cair. Né? Que torce pro Fortaleza ser campeão da Sul-Americana. Então, assim, eu torço realmente, não estou falando, é sério mesmo. Quem me conhece sabe que é isso mesmo. Eu torço realmente pro futebol cearense. Se for Ceará e Fortaleza, eu torço pro Ceará. Mas se não for, né? Rapaz, eu não torço nem Ceará e Fortaleza, mas eu torço Limoeiro. Eu torço Limoeiro do Norte, né? Pra acabar com essa confusão. E pronto, que é o cavalo de aço, eu acho, lá de Limoeiro. Mas, e falando da infância no sítio e tudo, e disso veio algum animal de estimação também? Tem? Eu adorava cavalo. Adorava. Uma grande aí paixão. Não consegue, talvez, hoje, né, ter esse contato. E não tem nenhum tipo de bicho, mas quando eu era criança, eu adorava. Era uma paixão. Uma paixão que eu tinha. É bem terapêutico, né? É uma paixão que eu tinha, era cavalo. Ainda corri vaquejada ainda um tempo. Mas depois comecei a ficar com medo. Com uns 25 anos eu ficar com medo. Acidente, alguma coisa? As quedas são recorrentes, normal. Eu tinha queda desde criança. Desde criança eu tinha queda, mas não. Mais grave, que se machucou mas não tinha. Mesmo? Eu me lembro de um fato aqui, quando a gente era criança, eu tinha um vizinho, a gente morava num apartamento que era 3 por andar. E tinha um vizinho lá nosso, Júnior, acho o nome dele. Eu tinha uns 6 anos, eu acho, e ele era uns 2 anos mais velho que eu tinha 8 anos. E a gente ia pra fazenda toda semana, então era cavalo de começo de sexta a domingo, andando de cavalo, né? Sol quente de todo jeito. E esse vizinho meu, ele levou uma queda. E ele tacou a cabeça numa pedra. 2 dias depois ele ficou doente, não me recordo o que foi, mas ele chegou a falecer. Né?
Os meus... ficou ali no pensamento. Não ficou, é isso que eu estou dizendo. Eu não fiquei em nenhum momento com medo, né? Meus pais, que até me estranharam assim também, ficou meio assim e tudo, mas eu não fiquei com medo. Mas é uma coisa que depois também veio na minha cabeça, anos depois, né? E eu também tinha levado algumas quedas aí na vaquejada, mas também não por isso. Mas eu comecei a ficar com medo. Comecei a ficando mais velho, ficar com medo. E aí hoje eu não ando mais de cavalo de jeito nenhum. Às vezes eu vou ali na Calcaia, num amigo meu que tem uns cavalos lá. Um dia desse eu levei o Arthur, né, pra andar, que ele não tinha andado. Eu queria muito que meu filho tivesse a infância que eu tive, sabe? Pois é, Na fazenda, era espinho, era cortando o dedo, era arrancando o chaboque do dedo, enfim, era andando de cavalo, era pegando galinha, jogando pra cima, enfim. E comendo o quê de bom? E comia muita porcaria, viu? Era din-din de tangue, não era naquela época? Adorava. Ficava só o gelo. Pai, tu é bom, tá puxando coisa que ninguém nem sabia. Você lembra dos tangue? Tinha uns tanques que fazia o din-din. Aí quando você, né, chupava, via só a tinta. Era só a tinta. Só o gelo. Era, exatamente. Rapaz, você sabe mesmo, viu? Mas, ora, a infância boa. Mas é isso, é porque hoje não é mais complicado também conseguir conciliar com tantas funções e tanta coisa. E aí eu falei a história do bicho, então em casa não cria nenhum cachorro, nada. Quem tem é a sua namorada. A deputada tem. A deputada é doida. Tem o pet dela, o Lion, que ela é doida pelo Lion. Ela é doida pelo Lion, viu? Ela é doida pelo Lion. Doida pelo Lion. Eu, infelizmente, eu não tenho nem como, porque passo o dia fora de casa. Fazer, né, igual o Danilo Lopes, que ele chegou aqui e disse assim, eu não tenho nem planta, porque não dá, porque tem que viajar, tem que fazer um monte de coisa. Tem uma coisa que eu gosto. Gosta de planta? Planta. Lá em casa, eu gosto muito de arrumar a casa. Sim. Eu gosto, adoro. Ah, eu moro só. Né? Eu moro só. Eu e tem uma secretária que trabalha comigo, a Raimundinha. Eu disse, olha minhas plantas, viu? Olha minhas plantas. Eu moro em casa, né? E casa você tem que cuidar. Né? Casa é bom demais. Eu adoro arrumar, adoro decorar, puxar, mudar daqui, entendeu? É uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer. Então é a Raimundinha que cuida da planta. Mas eu fico olhando, né? Eu sou matadora de planta, né? Não tenho condições. Eu adoro, mas eu mato as plantas. Assim, tem umas plantas dentro, né? Que às vezes eu não sei se é de sol, se é de chuva. E aí eu sempre tô trocando também e tudo mais. Mas eu gosto de manter a casa arrumada. Poderia até dizer. Poderia. E de filme, tem alguma coisa que goste? Filme ou alguma série? Ou não? TV não? Rapaz, tu sabe o que é que eu gosto? Novela. Novela? Sério? Tá... Aquelas novelas mais antigas as antigas. As antigas que é as boas, né? As antigas. Vale a pena ver de novo. Rapaz, nós estamos viciados agora no Anjo Mal. Assistindo aí, passam umas 2 horas assistindo. Pior que eu acho que vicia mesmo. Vicia demais. A nossa deputada também adora assistir a novela. Mas eu gosto também de filme. É bom pra desacelerar, também, né? Eu adoro também. Aqui a gente assiste uma série também. Não gosto muito de série, não, mas aqui a também eu gosto. Prende. Acaba aprendendo. Você quer assistir até o final, fica preso ali. Tá jóia, vereador. Muito obrigada. A gente conversou um pouquinho, deixa eu ver aqui. Conseguimos aí pelo menos uns 35, 40 minutos de conversa. Puxou um bocado de coisa que eu nunca tinha falado, viu? Foi bom. Deu uma recordada. Quem sabe faz um din-din agora pro Arthur. O Arthur vai gostar também de ter essa memória afetiva. A mãe dele não vai gostar muito disso, não, mas tem que comer uma porcariazinha, né? Tem que comer uma porcariazinha. Muito obrigada. Valeu, pessoal, gente. A gente obrigado. Conversou com o vereador Léo Couto, do PSB. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E acompanhem. Se você entrar pelo YouTube, você vai ter acesso aos outros vereadores que já participaram do nosso podcast Câmara Fortaleza, que é gravado aqui dentro da sala de comunicação, com todo amor e carinho para você aí de casa. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.